Olá pessoal, estamos de volta, terceiro vídeo da nossa segunda aula aqui do curso de Métodos Matemáticos Aplicados à Engenharia Química. E é importante a gente lembrar que nós terminamos a aula passada nesse slide, o vídeo passado, melhor dizendo, que nós estamos na mesma aula ainda. O vídeo passado nós terminamos nesse slide aqui, que a gente tinha o exemplo do reator batelada e mostramos que num caso real, num caso aplicado real, o problema tem solução trivial. E aí eu fico imaginando, quando você assistiu ao finalzinho do vídeo passado, seus olhinhos já ficando arregalados, o suor começando a correr, meu Deus, vai ser um monte de problema, vai ser uma dificuldade gigante, a gente não vai conseguir resolver. Calma! Tente se acalmar porque, como dizia o meu orientador de doutorado, Deus não fez a natureza tão complicada como as equações dos matemáticos e dos físicos faz parecer. Pois é. Então essa é uma questão importante. Calma aí, ninguém precisa fugir dos métodos matemáticos. Ninguém precisa fugir aqui da nossa disciplina. Essa carinha assustada ali, que deve ser de vocês até esse momento, não deve servir de desculpa para parar de assistir as aulas. Parar de assistir os vídeos e assim, não vou aprender esse negócio. Vai! Eu garanto para você que você vai aprender e ainda vai gostar, engenheiro, engenheira, de saber que tem nas mãos uma caixa de ferramenta muito poderosa para resolver muitos dos problemas que a sua profissão vai trazer para você. Que os seus estudos lá na pós-graduação vão apresentar para vocês. Então olha só que coisa interessante. A gente pode ter certeza, as soluções singulares, como eu falei no vídeo passado, elas são raríssimas. Eu mesmo, com quase 40 anos dando aula desse trem, não me deparei ainda com um problema aplicado, real, um reator, um tanque de aquecimento, algum problema, que tivesse uma solução singular. Então, alivie a sua alma, porque soluções singulares não vão te assombrar. E as outras? As outras existem. Problemas simples como aquele do batelada tem solução trivial. Só que, olha só, nós somos tão legais, tão bacanas, que nós domesticamos as soluções triviais, elas viraram uma ferramenta. Sabendo que eu tenho que evitar soluções triviais, isso virou uma ferramenta para eu desenvolver métodos para resolver os problemas. Ah, sim! Para resolver os problemas reais que você, meu amiguinho engenheiro, que você, minha amiguinha engenheiro, ou meu aluno engenheiro, minha aluna engenheira, quase engenheiros, né? Vão enfrentar ao longo da vida, vão enfrentar ao longo da graduação, da pós-graduação e na carreira profissional, muitas vezes também vão ter que resolver esses problemas. E olha que eu falo isso com conhecimento de causa, porque tem um monte de gente que volta para mim, depois de estar anos formados, e diz, professor, como é que eu resolvo essa equação e esse problema aqui? E aí a gente vai lembrar lá do curso de métodos matemáticos, da época em que ele era obrigatório para a engenharia química aqui da Rural, agora é só optativo e aí pouquíssima gente faz. Por isso o meu legado é deixar para vocês os vídeos, as aulas gravadinhas, para vocês lembrarem de mim quando eu ainda podia ficar de pé, né? Porque a velhice vai chegando e a gente daqui a pouco não consegue mais nem andar. Mas olha só que coisa interessante. Pensando nisso, abra um sorriso aí, minha gente. Nós vamos resolver, vocês vão comigo nessa jornada aí agora. Finalizando a aula 2, vão faltar 26 aulas, calma, 26 aulas, 26 assuntos diferentes, muita coisa para a gente aprender, mas que nós vamos aproveitar e resolver. Vocês, eu garanto que vocês vão conseguir resolver se seguirem comigo nessa jornada, se fizerem. Mas olha só, presta atenção, matemático resolve equação diferencial. Engenheiro, engenheira, não resolve só a equação diferencial. A gente resolve problemas reais, que são descritos por equações diferenciais. É muito diferente isso. Cada um de nós tem alguma coisa real, alguma do mundo real, que existe de verdade, que não é só um conjunto de letrinhas num caderno, e que eu quero modelar, ou que eu quero descrever usando o conjunto de letrinhas no caderno. E aí a gente vai aplicar e resolver então os nossos problemas de engenharia química descritos por equações diferenciais, que podem ser de dois tipos. Principalmente, né? Os chamados problemas de valores iniciais. Você, meu aluno de Introdução à Engenharia Química, que fez Introdução à Engenharia Química comigo, já trabalhou com isso. Porque são aqueles casos de regime transiente. Todas as vezes que eu tenho um problema em regime transiente, o problema
é de valor inicial, ou pelo menos uma parte dele é de valor inicial, vai precisar ser resolvido dessa forma. Então, o que é um problema de valor inicial, professor Maurício? Tá ali, ó. Vamos seguir comigo, porque vale a pena ter esse formalismo. Um problema de valor inicial são problemas nos quais a variável dependente ou as variáveis dependentes são funções do tempo. Do tempo. Apareceu o tempo, virou problema de valor inicial. E todas as derivadas presentes na equação diferencial são derivadas temporais, ou seja, lembrando lá o cálculo 1, são taxas. Lembrando a introdução, são taxas. Quantidade da grandeza dividido por tempo. Problema de valor inicial, portanto, é aquilo que vocês têm ali, aquele textinho, que diz que se eu enxergar na minha variável dependente, que ela depende do tempo, estou num problema de valor inicial. E aí? Definir? Como é que eu defino? Como é que eu escrevo um problema de valor inicial? E aí não é só escrever a equação diferencial. Tá? Um problema de valor inicial, para ele poder ser bem posto, para a gente garantir que resolve, que vai conseguir chegar lá no final e que ele vai descrever o problema que varia com o tempo, ele precisa de mais do que só a equação diferencial. Então, olha essa observaçãozinha que a gente colocou aqui, que ela é importante para você. Ela diz respeito à sua vida, à minha vida e tudo mais. E lembra daquele nosso passado ali nos vídeos anteriores que nós fizemos um esforço danado para identificar qual era a variável dependente, quais eram as variáveis independentes. Lembra? A variável dependente é o que foi derivado, variável independente é o que está derivando aquela que foi derivada. Pois é. Então, olha só, vamos ficar com aquela observaçãozinha ali. Para se obter a solução de problemas de valores iniciais, além das soluções gerais das equações diferenciais que os descrevem, serão necessárias condições iniciais em número suficiente para que os valores das constantes arbitrárias presentes na solução geral sejam determinados. É isso aí. Porque assim, se eu tenho equação diferencial, eu posso ter uma ferramenta, eu chego na solução geral. Mas para chegar na solução particular, eu vou precisar, num problema de valor inicial, eu vou precisar de uma condição inicial. Só consigo resolver o problema completo se eu tiver a equação diferencial e a condição inicial. E aí a gente pode pensar assim, mas o que é uma condição inicial, professor? Coisa simples, desde que você saiba qual é a variável dependente. Mas isso não é difícil, não é difícil. Principalmente quando a gente tem equações diferenciais, e nós já falamos disso muitas vezes. Mas o que são as condições iniciais? Condições iniciais, aí a gente vai seguindo ali um textinho para vocês poderem ter isso, né? São informações sobre a variável dependente. Daí é tão importante determinar a variável dependente. Ou seja, o valor da variável dependente ou o valor das derivadas dela, né? As que estiverem presentes ali. Em um instante t0. Calma que a gente vai falar desse t0. Necessárias para a determinação da função que descreve de forma particular a solução particular e represente a realidade física do problema. Normalmente, pessoal, o t0 é um instante 0 unidade de tempo que estiver sendo usada aí para medir. Tá? Mas pode ser diferente? Pode ser um problema em que você tenha várias perturbações e aí você vai estar lá, né, com vários instantes iniciais, várias condições iniciais de problemas iniciais diferentes, à medida que você vai analisando ao longo do tempo um problema sujeito a muitas perturbações. Mas se não tiver, se for só uma partida do problema, o t0 é 0. Ou se for só um evento que você vai analisar a partir de um acontecimento, 0 cronômetro, e o t0 volta a ser 0. Tá? Porque aí depende de você acionar o cronômetro ali ou zerar o cronômetro. E é coisa muito simples, olha só, vamos ver alguns exemplos aqui. O sistema massa-mola, lembra dele? Que a gente falou no vídeo passado? Aquela equação ali, m derivada segunda de u em relação a t, né, no caso. C, que é a constante de amortecimento, a derivada primeira do u em relação a t, e u é a posição, a gente já falou sobre isso. E um k, que é a constante de elasticidade da mola, vezes a posição. Pois é, isso é igual a força que está atuando ali. Nenhum problema. E a gente pode dizer o seguinte, olha, a gente sabe a posição inicial que a gente deixou a mola para soltar. Então eu sei que em t igual a 0, o de t0 vale o 0. O 0 centímetros, se eu estou medindo em centímetros. Mas eu também sei, por exemplo, vai imaginar que você, né, normalmente a gente não solta a mola depois de balançar, né? A gente vai lá, empurra e para a mão. Ou seja, qual é a velocidade dela? Qual é a derivada da posição com o tempo, que é a velocidade? É 0. Pois é. Então, ali a gente pode colocar de um modo genérico, porque vai que tem algum doido que fica balançando a mola e depois solta e começa a contar o tempo.
Mas em t igual a 0 minutos, a derivada primeira da posição com o tempo, que a gente chamou de velocidade lá no cálculo 1, nela é v0 centímetros por minuto. Juntando essas duas informações, a equação diferencial do lado de cá, aquelas duas informações, quem é a variável dependente é o u. Então eu preciso de informação sobre o u. Eu conheço o valor de u em t igual a 0 e eu conheço o valor da derivada primeira de u em t igual a 0. Está vendo? Duas informações sobre o u quando eu tenho uma equação que tem derivada segunda. E aí quando eu junto esse parzinho de coisas ali, né, a equação diferencial e as informações, as condições iniciais, eu tenho um problema de valor inicial bem posto, capaz de ser resolvido e chegar na solução particular dele. Dei uma esbarrada no microfone aqui, deve ter um ruído no áudio, mas não tem problema, vocês vão passar direto comigo nisso. Olha só, um outro exemplo, mais um exemplinho aplicado de problema de valor inicial, que a gente tem um monte, né? Vocês que fizeram introdução comigo tem aquele listão, vocês que estão fazendo métodos, tem o mesmo listão do pessoal de introdução que eu só dei uma melhorada neles para chegar aqui num pessoal já mais amadurecidinho um pouquinho. Então vamos pensar no nosso reator CSTR. A equação diferencial dele é essa daqui. Qual é a variável dependente? Ah, é a concentração dentro do reator, é o CA de T. Tá vendo? Não é o CAF, é o CA de T, porque o CAF é a concentração na alimentação. Então eu preciso, para ter a condição inicial, uma informação sobre a concentração dentro do reator. Que a gente sabe, né? Eu sei que fui eu que enchi o reator, foi você que encheu o seu reator, você sabe que é a concentração de reagente que você colocou lá dentro. Então você sabe que em T igual a 0, a concentração de reagente dentro do reator, que é o CA de T, em 0 vale CA0 grama-mol por litro. A mesma coisa se eu quiser fazer com o tal do reator batelada. A diferença é que esse nunca vai chegar no regime permanente e o CSTR pode chegar no regime permanente muitas vezes. Então eu tenho lá a equação diferencial, de novo a reação é de segunda ordem. De novo foi você, ou fui eu, ou foi ela que encheu o reator, então sabe qual é a concentração que tinha ali na hora que ligou. Em T igual a 0 minutos, CA de 0 vale CA0 grama-mol por litro. Juntando essa equação diferencial com aquela condição inicial, ou aquela equação diferencial com aquela outra condição inicial ali, nós temos dois problemas de valores iniciais bem postos, bem colocadinhos para a gente poder resolver aqui. E é isso que importa, gente. É isso que a gente vai estar procurando cada vez mais. Agora, será que só tem problema de valor inicial? Você que fez cálculo 2, você que aprendeu gradiente, você que já viu que de vez em quando numa haste de metal a temperatura de um lado é diferente da temperatura do outro, sabe que não tem variação só com o tempo. Pode ter variação com a posição, pode ter variação com a distância. E aí aparece um outro tipo de problema, só por causa do nome da variável independente, mas porque a estrutura matemática é praticamente a mesma, mas são chamados problemas de valores de contorno. São problemas nos quais as variáveis dependentes são funções, agora não mais do tempo, são funções das coordenadas espaciais daquilo que a gente está analisando, do ambiente, da região que a gente está analisando. E todas as derivadas presentes nas equações diferenciais são derivadas espaciais, que lá no cálculo 2 vocês chamaram de gradiente. Então, quando eu estou falando de problemas de valor de contorno, varia a propriedade, a variável dependente varia com a posição. Onde eu resolver medir, eu vou encontrar um valor diferente. E pode ser constante no tempo, pode nem ser transiente. Olha só como é que é interessante esse babado dessas histórias, né? Nós vamos ver alguns problemas desse tipo aqui, lá na parte em que a gente for tratar de problemas descritos por equações de ordem maior do que 1. Mas calma que é uma longa jornada até chegar nesse ponto e você já vai estar navegando ou nadando de braçada nessa piscina aí chamada métodos matemáticos. E aí a mesma coisa, a mesma observação que a gente fez para os problemas de valores iniciais, a gente faz aqui para os problemas de valor de contorno. Ora essa, não tem como eu resolver o problema e ele descrever o meu problema real se eu não tiver agora não mais as condições iniciais, mas as condições de contorno. Então, olha a observação. Para se obter a solução de problemas de valor de contorno, além das soluções gerais, das equações diferenciais, que os descrevem, quase igual o texto do outro, né? Que os descrevem, serão necessárias condições de contorno. Agora mudou de nome. Antes era condição inicial, aqui agora é condição de contorno.
em número suficiente para que os valores das constantes arbitrárias das soluções gerais sejam determinados. É quase a mesma coisa. E aí a gente pode pensar assim, então o que é uma condição de contorno? Você que já sabe o que é uma condição inicial, diz para mim o que você acha que é uma condição de contorno. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Não, isso aí. Se lá na condição inicial era uma informação sobre a variável dependente, aqui na condição de contorno também tem que ser informação sobre a variável dependente. E aí, olha só, condição de contorno são informações sobre a variável dependente, seu valor ou das suas derivadas, em uma das coordenadas espaciais do problema, e vai ser para cada coordenada que variar, vai ter que ter condição inicial diferente, x0, z0, y0, etc., necessárias para a determinação de uma função que descreva de forma particular e represente a realidade física do problema. Quase o mesmo texto da condição inicial, só que agora é na posição. E aí, se tem termo contorno aí, te diz alguma coisa? Pois é, a observação está ali, ó. Normalmente, x0, y0, z0 estão nos contornos do sistema. Quer dizer, a gente conhece junto de uma parede que delimita o sistema, no centro do sistema, né, na entrada, na saída, e é por aí que vai. Ou seja, em algum dos contornos, a gente conhece o valor da variável dependente. Olha só como é que a gente tem que estar bastante atento, porque os exemplos, eles não são tão mais triviais como do tempo, né? Porque você sabe que você vai ligar, você sabe que quando estava ali, sabe dar a condição inicial. Aqui a condição de contorno a gente tem que pensar bem. Então vamos pensar aqui agora, isso vocês viram em Introdução à Engenharia Química, é um reator tubular de fluxo empistonado, o famoso PFR, que é reator ideal, tá? Vocês vão aprender lá na disciplina de cálculo de reatores, mas na realidade se tenta chegar perto desse comportamento, mas a gente nunca chega, porque os fluidos são reais e o reator ali está modelado de forma ideal. Mas, fazendo um balanço no reator ideal, chamado reator tubular de fluxo empistonado, ou do inglês Plug Flow Reactor, né, a gente vai ter aquilo ali, ó, a derivada da concentração com a distância, com o x, olha ali que o meu eixo x no desenho, tá, é a distância axial no eixo do meu reator. Imagina um tubo deitado e passando, né, o meu eixo x ali pelo centro do tubo. E o raio R, né, que pode ter um raio Rzão, mas tem o raiozinho R ali. E aí, ó, derivada da concentração em função de x em relação a x igual, nesse caso ali a gente fez uma reação de terceira ordem. A área da seção transversal dividido pela vazão, que multiplica a constante cinética da reação, vezes a concentração ao cubo. Por isso que eu estou dizendo que é uma reação fundamental de terceira ordem, para a gente nunca perder o contato que está estudando métodos matemáticos para resolver problemas de engenharia química. E aí, qual é a condição de contorno? Bom, qual é a variável dependente? Eu te pergunto primeiro. Qual é a variável dependente nesse caso? Professor, é a concentração de reagente dentro do reator. Pois é, então só tem concentração de reagente dentro do reator na hora que entra no reator. Mas ali na divisa, né, entre o pontinho, aquela coisinha imaginária, o fora e o dentro, tá? Qual é a concentração que chega? É a concentração de alimentação. Pronto, meu amigo, minha amiga, você acabou de dar a condição de contorno desse problema. Ela quer dizer para nós que em x igual a zero, ó, ali, ó, na entrada do reator, a concentração de reagente é a concentração da carga pura, da alimentação. Então, é CAF, grama-mol por litro. O CA de x igual a zero é, né, CA0 grama-mol por litro, ou CAF grama-mol por litro, para melhor dizer, em x igual a zero metros, ou centímetros, ou quilômetros, que seja, qual é o tamanho do reator. Às vezes a gente tem reatores muito grandes, a gente tem reatores muito pequenos. Mas o importante é dizer assim, é na entrada, onde você conhece. Sempre que você for propor uma condição inicial ou uma condição de contorno, primeiro decida qual é a variável dependente. Segundo, onde é que eu conheço, no caso das condições de contorno, é onde, em que parte do problema eu conheço a variável dependente, o valor dela, ou o valor de alguma derivada dela. Aí você vai propor as condições de contorno, ou lá nas condições iniciais. Quando que eu conheço a condição, a variável dependente ou as derivadas dela? Aí você vai conseguir propor a condição inicial. E quais são alguns outros exemplos que a gente tem disso aqui? Tem dois que eu acho muito bonitos e vale a pena. Um deles, inclusive, vai envolver, né, mais do que,
né, derivadas ordinárias. Mas olha só, juntei de novo a equação diferencial com a condição agora de contorno, porque esse é um problema de valor de contorno, né? A variável dependente CA depende da posição X dentro do reator, então eu formei um PVC. O PVC bem posto. Bem posto ele tem a equação diferencial e do ladinho dela, por favor, faz isso. Se organize de tal maneira que quando você for propor o PVI ou o PVC, o problema de valor inicial ou o problema de valor de contorno, para ele parecer bem posto, parecer elegante, escreve a equação diferencial e o mais perto possível dela, escreva logo a condição inicial, se for problema de valor inicial, a condição de contorno, se for problema de valor de contorno. Porque tem gente que escreve a equação aqui, aí bota a condição lá no outro lado, sumiu até do papel, vira do outro lado do papel que aparece a condição. Se organize. Mentes organizadas resolvem problemas com muito mais facilidade do que mentes bagunçadas. E a gente sabe, a gente que é professor sabe quando a mente do aluninho, da aluninha está bagunçada. Basta olhar o caderno, que fica bagunçado pra caramba, que a gente às vezes não consegue nem achar o que pediu para eles fazerem, né? Então, organize a sua mente. Escreveu a equação diferencial, pum, coloca do lado dela a condição inicial, se for problema de valor inicial. Coloca do lado dela a condição de contorno, se for problema de valor de contorno. Facilitará para você, não é para mim não, porque eu nem vou corrigir seus exercícios. Você que está aí me assistindo no vídeo, eu nem vou ver seus exercícios. Agora, você que vai resolver, te garanto que vai facilitar muito mais se você tiver assim, ó, a equação diferencial aqui, a condição de contorno ali, próximo, para você saber, para você pensar o problema. De preferência até com uma figurinha do problema. E aí, ó, você que vai chegar lá na mecânica dos fluidos, você que vai chegar lá na transferência de calor, tem outros problemas de valor de contorno muito interessantes. Esse aqui é um problema de escoamento de fluido newtoniano, não se preocupe com essa terminologia, você vai aprender tudo isso lá em mecânica dos fluidos, se não aprendeu ainda. Né? Fluido newtoniano, a maior parte dos fluidos que nós utilizamos, água, ar, são fluidos newtonianos. Tá? Em duto cilíndrico, num tubo da sua casa, tubo da SEDAI, da empresa de água aí de onde você está me assistindo, às vezes aquele tubo grandão, né? Pois é, o fluido está escoando ali. E lógico, como é um fluido real, a velocidade não é a mesma, perto da parede e longe da parede, no centro, que é como a gente fez aquele desenho ali. Então a velocidade do fluido na direção axial, na direção X, ela varia com a distância da parede, com R. Com a variável R. Ali agora a gente tem a variável X, que é a direção axial, a variável R, que é a direção radial, estamos em coordenadas cilíndricas, você aprendeu isso também lá nos cálculos, e aí eu quero saber como é que eu consigo equacionar esse problema para descobrir esse perfil de velocidade, que parece uma parábola, e é uma parábola se o fluido for newtoniano. Faz o balanço de quantidade de movimento, que é mecânica dos fluidos, e chega nessa equação diferencial simplesinha aqui, não se arrepia, eu não estou brincando nem ironizando, você vai ver o quanto que ela é simples para a mecânica dos fluidos. Que é essa equação ali, ó, a derivada ddr, abre um parênteses, porque precisa, né, r, coordenada cilíndrica, dv, que é a velocidade de r dr, fecha, igual a menos ΔP sobre μl vezes r. R é a variável independente, V de R é a variável dependente. Vx, a velocidade nesta direção x, ó, assim. A velocidade na direção x depende da distância R da parede. E é por isso que a gente tem lá variável dependente, Vx de R, né? Variável independente, R. R é o que está derivando. Então eu tenho que estar sempre atento com isso. O que vai ser a condição de contorno nesse caso? Uma informação sobre a velocidade ou sobre a derivada da velocidade, em alguma posição ali entre o centro e a parede do tubo. Mas não é que é isso mesmo, professor? É. Olha só, se é um fluido real, junto da parede ele não escoa, a velocidade dele é zero, então você conhece a velocidade. Em R igual a R centímetros, a velocidade de x em R é zero, está parado, o fluido está agarrado, aderido na parede. E aí no centro, olha lá pela curva, pela parabolinha, a velocidade é máxima, é a maior possível, pois é. Você que fez cálculo 1 sabe qual é a condição de máximo? A derivada primeira da função no ponto de máximo, que é um ponto crítico, é igual a zero. Então, a segunda condição de contorno em R igual a 0 centímetros, dvx de R dr em R igual a zero vale zero. Ou seja, a derivada primeira é nula, para você descobrir qual é o ponto de máximo. Duas condições de contorno,
uma equação diferencial e, mais uma vez, nós temos um problema de valor de contorno bem posto. Entendeu? Isso aqui vai acontecer muitas vezes. Então se prepare, porque a gente tem que estar sempre atento. Escrever a equação diferencial, coloca logo a condição perto, organize. Faz bonitinho, assim, não está bonitinho só porque eu estou mandando para você, não. É porque ajuda a resolver. E um último problema que envolva problemas de valor de contorno, porque não serão muitos os que nós vamos tratar em métodos. Lembre-se você, imagina que você tem uma placa de metal e aí você consegue encostar essa placa em 4 paredes, ou ela está ajustando ou mantendo distantes 4 paredes, cada uma com uma temperatura diferente. É uma placa fininha, então você só vai considerar a dimensão L, comprimento, e a dimensão W, altura, ou seja, comprimento L, altura W, e a espessura é tão pequenininha que a gente considera a terceira dimensão ali. Cada parede está numa temperatura diferente. O lado de cá está a 100, em x igual a 0, para qualquer z, para qualquer altura do z. Do outro lado lá, em x igual a L, está igual a 20 graus. Em z igual a 0 está 150, em z igual a W está 50 graus. Puxa, mas o que vai acontecer? Você imagina que vai ficar assim um monte de pontinho com temperatura igual? Não, né? A gente vai ter como se fosse aquela distribuição bonita de temperaturas por toda essa placa. Em algum lugar vai estar menos de 100, entre 120, entre 150 e 50, e assim vai acontecer um mapinha de distribuição de temperaturas nessa placa. Pois é, a gente vai fazer o balanço de energia e chega nessa equação aqui que você já deve ter visto, se fez cálculo 4 já, né, que é o tal do Laplaciano. Pois é. Então, ó, derivada segunda da temperatura, que depende de x e de z, e agora é derivada parcial, tá? Que depende de x e de z em relação a x, né? Mais a derivada segunda da temperatura, que depende de x e de z em relação a z, igual a 0, porque a gente ali não está em regime transiente. E isso aí vai precisar de 4 condições de contorno, que são o quê? Agora é moleza, né? Olhou para a placa, você já sabe dizer, olha, em x igual a 0, a temperatura é 100 para qualquer z, em x igual a L, a temperatura é 20 para qualquer z, né? Em z igual a 0, a temperatura é 150 para qualquer x, e em z igual a W, a temperatura é 50 para qualquer x. 4 condições de contorno, uma equação diferencial, claro que ela é bem mais elaborada do que vocês vão acostumar e vão resolver aqui, não se preocupem que essa não é para métodos matemáticos, mas isso aí é um PVC. Super bem organizado, que pode ser resolvido lá nas disciplinas do mestrado, só para dar aquele upgrade nosso, né? Eu sei resolver problemas descritos por equações diferenciais desse tipo ali que tem a derivada parcial. Pois é. Agora, a pergunta que fica, achei a solução geral, achei a solução particular. E agora? Será que ela é mesmo a solução do meu problema? Ou então assim, será que eu tendo uma equação diferencial, pode ter uma pergunta que preceda, hein? Existe solução para ela? Às vezes, meu amigo, minha amiga, por isso que nós vamos entrar lá no módulo 3, módulo 1 é de conceitos fundamentais, módulo 2 é de soluções analíticas de equações de primeira ordem, o módulo 3 é de soluções numéricas de equações de primeira ordem. Por quê? Porque às vezes não tem solução analítica. Nós falamos isso nos vídeos passados. Às vezes a solução de uma equação diferencial não é uma função, mas é uma tabela com dados. Pois é, às vezes não tem solução analítica, tem solução numérica. Então a primeira pergunta é, existe uma solução analítica? Existe uma função que eu possa usar para resolver aquela equação diferencial genericona ali? É a pergunta que a gente faz, ou seja, vamos admitir que existe. Existe uma função, tá? Uma provável solução g de x da minha equação diferencial f. Como é que eu sei que ela existe? Ou que ela pode existir? Como é que eu sei que ela, mais do que isso, que ela é mesmo a solução do meu problema? Porque, olha, não basta existir, tem que ser única. Porque você imagina uma coisa, vamos parar aqui antes da gente discutir esse problema. Você é um engenheiro, sua colega que formou com você é uma engenheira. Se existir mais de uma solução para um problema real, vai que você acha a solução A, ela acha a solução B, e elas são diferentes e o chefe vai pagar para quem? Então é bom que os nossos problemas descritos por equações diferenciais não tenham só a existência da solução, mas que ela seja única. Só tem uma solução uniquinha que resolve, que descreve o nosso problema. Meu, seu, aquele que a gente tem lá, que vai botar o dedo, que vai fazer as medidas experimentais. Só tem uma equação que resolve isso.
Pelo menos nos casos mais normais nossos aqui. Então, admitindo que uma provável solução para a equação diferencial é essa função g de x, o que eu tenho que exigir dela? Tá? Que condições, a primeira pergunta a fazer, que condições devem ser satisfeitas para garantir que g de x é mesmo uma solução da equação diferencial? Primeira pergunta. Será que o g de x pode ser qualquer coisa? Não pode ser qualquer coisa, a gente já viu. Pelo menos a gente tem que pegar o g, derivar e substituir na equação e ele satisfazer a igualdade. Segunda pergunta, se g de x é mesmo uma solução da equação diferencial, que condições devem ser satisfeitas para garantir que g de x é única, é a única solução do problema? De tal maneira que eu possa dizer, o g de x representa o meu y, a minha variável, a minha concentração, a minha temperatura, qual seja a sua variável dependente real. Aquela que existe lá no equipamento, que você vai poder medir depois. Então eu tenho que garantir que a solução exista e que ela seja única, porque eu só vou poder dizer que y de x é igual a g de x se a solução for única, porque se ela não for única vai ter um y1, um y2, um g1, um g2, a gente vai emaranhar isso tudo aí e não vai conseguir resolver. Então, quais são as condições de existência e unicidade? Primeiro vamos pensar em existência. Tá? Então, do ponto de vista matemático, pensa bem, é a matemática. Muitas vezes eu peço perdão já antecipado. Vou tentar traduzir para engenheirês toda vez que for possível o matematiquês. Mas a gente muitas vezes vai ter que lidar com a linguagem matemática mesmo, tá bom? Então sejam pacientes com o velhinho aqui. Mas voltando cá, do ponto de vista matemático, uma equação diferencial pode ou não ter solução. Nos sistemas reais, aí agora no nosso caso real, os problemas de valores iniciais, os problemas de valor de contorno, isso é, devido ao fato de que a equação não descreve ou descreve o problema real que eu estou estudando. Então a equação descreve o problema, vai ter solução para ela, porque se o problema é real, se o equipamento é real, tem que ter uma solução real para ele. É só a gente pode não saber achar, mas que ela existe, existe. Ela pode estar tão difícil de achar que a gente tem que apelar para soluções numéricas, mas se o problema é real, se é um PVI, se é um PVC aplicado, tem solução. A gente pode não saber chegar nela, estou falando. As ferramentas que vocês vão aprender aqui nesse curso, elas vão ajudar a resolver um monte, mas não todas. Por favor, porque a gente não tem a pretensão de fechar o pacote completo de todos os problemas possíveis, até porque como o tempo está avançando, como a ciência está evoluindo, outros problemas de engenharia descritos por equações diferenciais que eu nem imaginei nesses meus quase 40 anos de trabalho docente vão aparecer. E eu posso nem estar mais aqui para tirar essas dúvidas de vocês. Então se preparem, mas assim, do ponto de vista matemático, ela pode existir ou não. Se for um caso real, é porque a equação ou descreve, tem solução, ou não descreve o problema. Aí não adianta você resolver, porque ela não vai descrever o problema mesmo. Então não tem que perder tempo com isso. E assim a gente pode estabelecer o seguinte, uma equação diferencial qualquer, para essa genericona aqui, agora me perdoem pela linguagem matemática, assim, se pode estabelecer que para uma equação diferencial, f, dessa ali, f de x, de y, y', y2' até o y enésimo, tá? Igual a zero, aquela forma genérica, lembra? A forma genérica da equação diferencial, em que o x, o vetor de variáveis independentes, que o x ali é vetor, pertence aos reais elevado a m, ou seja, m é o número de variáveis independentes. Tem solução g de x numa região D, aí é uma região só, é um pedaço dos reais, R reais, M mais N. N é o número de derivadas ali, derivadas presentes. Então isso tudo é matemática. Calma que já já a gente vai trocar em miúdos para engenharia. Vai ficar muito mais fácil de entender. Então, ela vai existir a função g de x for contínua em D, contínua e unívoca. Ou seja, só vai existir solução g de x para a função equação diferencial f se g de x for contínuo em D e unívoca, uma única função. As derivadas parciais da f em relação a y, y', y2' existem e forem contínuas em todos os pontos desse domínio D ali, desse domínio ampliado D. Isso é importante, tá? E aí, isso aí que a gente chama de condição de existência matemática. Pois é a condição de existência que a matemática, que os livros de matemática dizem. Ela precisa ser
contínua e unívoca, nessa região zona D, que é o real, N mais M, não dá nem pra gente, né, pensar assim, se M é 2 e N é 1, daria tridimensional, tudo bem, você consegue imaginar um volume, mas N mais M qualquer, ixi, isso aí é multiverso quase, né, multidimensional, vamos colocar assim. Então isso é matematicamente a condição de existência, essas duas atendidas pela função g e pela função f, ou pela equação diferencial f, você garante que tem solução. Agora vem a questão, não basta existir. Tem que ter solução única, tá? E aí, nos casos em que a equação diferencial descreve um processo, um fenômeno real, nós, engenheiros, engenheiras, mundo real, que você vai lá e toca, que a equação está descrevendo um equipamento que está funcionando, que as coisas estão acontecendo dentro dele, tá? Nesses casos, tá? Ou seja, dos casos de problemas de valores iniciais ou de problemas de valores de contorno, é necessário encontrar uma solução particular para o problema e ter certeza que é uma solução única. Aquele caso que eu falei, de você encontra uma solução, a sua colega engenheira formada com você encontra outra, se as duas valerem, o problema está maluco, porque não tem um reator que você põe para funcionar e dá duas concentrações diferentes ao mesmo tempo. Não tem. Tá? Então tem que ser única. E o mais legal da história é que quando a gente vem para a engenharia, quando você sai da matemática e vem para a engenharia, olha que legal que acontece. Não dá problema. Se você achar a solução particular, você pode ter conforto, certeza, segurança de que ela é única. Mas qual é a condição de unicidade? Aí é que vem. A solução g de x é contínua e n vezes diferenciável numa região d, n mais m, isso a gente já viu antes para a condição de existência. Ela vai ser única se e somente se todas as condições iniciais ou de contorno necessárias para a determinação dos valores específicos das constantes arbitrárias da solução geral estiverem contidas na região D. Ou seja, as nossas condições iniciais, as nossas condições de contorno fazem parte desse domínio viável real. Lembra que eu falei antes que a condição não podia ser qualquer uma porque você não pode ter concentração negativa no reator? É o mesmo caso aqui. Concentração negativa está fora desse R, N mais N ali. Então eu não posso ter essa condição no meu problema real, no meu problema verdadeiro. Isso matematicamente, de novo, matematicamente é condição de unicidade. Se todas as minhas condições iniciais ou de contorno estiverem contidas no intervalo D, estiverem contidas em R, N mais M, beleza? Entendeu? Nada, né? Agora vamos trocar isso aí para miúdos matemáticos, miúdos de engenharia química. Engenharia. O que essas condições de unicidade e existência querem dizer? Muito diferente, muito mais simples de entender. Espero eu, né? Espero eu que você entenda mais simples do que aquela, né, montoeira de letra matemática lá. Engenheiros e engenheiras resolvem problemas de valores iniciais ou problemas de valores de contorno. Temos certeza que as condições iniciais e de contorno estão contidas, porque como é você que determina, você sabe que ela está no domínio real, que ela faz parte do seu problema. Tá? Então estão contidas no domínio viável do problema, ou seja, a condição de unicidade das nossas condições iniciais, das nossas condições de contorno, asseguram que a solução particular que eu encontrar vai ser única. Tá? Isso é importante. Portanto, aí vem, se g de x for n vezes diferenciável numa região D, pertencente ao R, N mais M, e a substituição de g de x e todas as suas derivadas na equação diferencial satisfaz a igualdade, a gente garante que ela existe. Ou seja, como é que eu garanto que existe? Eu tenho uma função. Como é que eu garanto que essa função é a solução da equação diferencial? Pega e substitui na equação diferencial, engenheiro. Pega e substitui na equação diferencial, engenheira. Deriva e joga lá, que nem a gente fez no vídeo passado, para mostrar que era a solução mesmo. E mais ainda, olha só, se a função satisfaz a equação diferencial, a solução existe. E se a função satisfaz simultaneamente, se g de x satisfaz simultaneamente a equação diferencial e as condições iniciais ou de contorno do problema, temos certeza que ela é uma solução única. Ou seja, em problemas aplicados, solução particular é solução única. Não tem duas concentrações dentro do mesmo reator que esteja funcionando. Vai ser uma solução só. A equação vai ser uma equação só para descrever. E isso é muito importante a gente entender. Então, entendeu como é que não fica difícil?
Para nós engenheiros, para nós engenheiras, condição de existência, pegou a função, jogou na equação diferencial, satisfez a igualdade, ela existe. Condição de unicidade, pegou as condições iniciais ou de contorno, substituiu, achou a solução particular, ela satisfez também a equação diferencial, ela é única. Pronto, existe, é única, resolveu, fica tranquilo, achou a solução particular do seu problema, relaxe, fique tranquilo. Para a gente fechar, vamos ver o caso do nosso reator batelada. Aquele mesmo, com reação de segunda ordem, que tem aquela condição inicial, aquela equação diferencial ali, com aquela condição inicial, né? T igual a 0, minutos, Ca de 0 vale 2 gramas-mol por litro. Pois é, se vocês vão chegar lá logo logo, no próximo módulo vocês já vão resolver esse problema, a solução geral é aquela dali, Ca de T é 1 sobre Kt mais C. Como é que eu descubro a solução particular? Eu pego a condição inicial e substituo lá na minha solução geral. Aí vou achar o valor de C. Descobri que o C vale meio. Então agora a minha solução particular é Ca de T igual a 1 sobre Kt mais meio. Quer ver como é que dá certo? Faz o T igual a 0 ali. Fez o T igual a 0, 1 sobre meio dá 2. Mas 2 não é a condição inicial? Então tá certo, tá descrevendo. Bom, e agora? Agora como é que eu avalio isso? Como é que eu tenho certeza que é único? Eu pego e substituo na equação diferencial. Eu jogo a minha solução particular lá na equação diferencial, derivo, faço o que tem que fazer e eu descubro que ela satisfaz a equação diferencial. Então ela existe. E mais uma coisa, como a condição de contorno está dentro dos valores que a gente quer, ela é única. Só tem aquela ali, ó. Condição de unicidade também está satisfeita. Deu para entender? Ficou mais tranquilo agora? Ficou mais tranquila? Reparou que esse problema, além de não ser muito complicado, tem uma solução simples e a gente garante que ela é única? Com esses dados aqui, só esse reator vai dar essas concentrações? Exato. Então agora eu vou com você dar aquela tranquilizada, a gente faz uma pausa, esse vídeo já está lá com quase 40 minutos, respira, pensa em PVI, em PVC, em se organizar para escrever sempre a equação diferencial junto com as condições e dá uma arejada, vai beber uma água. Daqui a pouquinho entra o quarto e último vídeo dessa nossa segunda aula do curso de Métodos Matemáticos. Um grande abraço para você, obrigado pela sua audiência e daqui a pouquinho vá para o vídeo 4, hein?